É fato, igreja. Há a sabedoria da alma e a sabedoria espiritual. A sabedoria da alma, ela vem da mente do homem. Ela é adquirida com educação e por observação. Enquanto a sabedoria espiritual, ela vem de Deus. E ela não pode ser obtida naturalmente. A inteligência natural do homem faz muitas coisas por ele, mas não o ajuda a conhecer a Deus e a verdade de Deus, porque esse homem natural está totalmente limitado à esfera da mente, e completamente oposto ao conhecimento espiritual. Agora, sem revelação, o simples manter-se de pé se torna um fardo e uma obsessão. Sem revelação, o seu cristianismo, a sua vida cristã, se resume em tentar ficar de pé e não cair mais em pecado. E alguém que vive sem revelação, perde a alegria. Não há mais alegria, não há mais leveza espiritual, não há mais vida, não há mais propósito. E o que nos faz vivos e atuantes é a revelação que torna clara a vontade e o propósito de Deus. Quando você tem uma revelação que te dá uma visão clara da vontade de Deus e do propósito de Deus na sua vida nessa terra, nada pode te impedir de prosseguir, nada vai te parar, nada vai te desanimar, nada vai te entristecer, nada vai te roubar. Por que o apóstolo Paulo, apesar de todas as dificuldades, perseguições, prisões, chibatadas, sofrimento, nunca desistiu, nunca retrocedeu 1 milímetro sequer, porque ele tinha uma visão clara do seu propósito e da revelação de Deus. Sem esse entendimento, a vida cristã se torna enfadonha, se torna pesada. Longe desse entendimento, nós nos tornamos centrados em nós mesmos e em nossas necessidades, e não mais nas necessidades de Deus ou nas necessidades do reino. E aí o eu passa a controlar nossas decisões. O egoísmo nasce no culto ao ego, na eleição do eu como seu amor maior. E o egoísmo nos faz abandonar aquilo que nós fomos chamados a fazer pelo reino e pelos próximos. Quando você diz: estou cansado, estou sem tempo, não consigo mais, estou há anos fazendo a mesma coisa, não quero mais, não aguento mais esse ministério, esse casamento, essas provas. Em todas as frases aqui, o sujeito oculto é o eu. O eu está no controle. E aí o egoísmo, o amor que você sente por você mesmo, passa a ser maior do que seu amor por Deus e do que seu amor ao próximo. E o seu amor por você mesmo não pode ser maior do que o seu amor por Deus e do que o seu amor pelo próximo. Toda a fé cristã está fundamentada numa sentença de Jesus Cristo: ame a Deus e ame ao próximo como você mesmo. É primeiro Deus, depois o próximo, depois você. Diz para alguém do seu lado: você é o terceiro, não o primeiro. É primeiro Deus, depois o próximo, depois você. No entanto, se há revelação, entendimento espiritual e propósito, nenhuma crise será forte o suficiente para te fazer desistir e lançar a mão do arado. E como é triste perceber que muitas pessoas, movidas por esse egoísmo, abandonam a sua chamada, abandonam a sua missão. Deus tem uma revelação para o agora. Deus tem uma revelação para a tua vida hoje. Deus tem para ti uma palavra que vai fazer o seu coração ferver de novo. Porque Ele te chamou, Ele te separou e Ele conta contigo. Na verdade, aquilo que Deus espera ver em nós
já nos foi revelado no Novo Testamento. Aquilo que Deus espera encontrar em nós está registrado nos Evangelhos, está registrado no livro de Atos, quando a igreja influenciou a sociedade como fermento, movendo-se por fé e manifestando o reino de Deus. E se nós não entendermos a ação de Deus, nós também não estaremos alinhados aos seus propósitos. E aí vai faltar sentido, vai faltar ânimo, vai faltar visão, vai faltar força, vai faltar determinação. A minha missão nessa terra não é e nunca será estar agarrado a um fio de fé, me protegendo do diabo e de todo o mal que ele possa me causar. Jesus tinha em mente muito mais do que isso quando ele fundou e iniciou a sua igreja. Em 1 João 3,8 está escrito: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus não espera da igreja uma atitude passiva. Deus não espera da igreja a inércia. Deus não espera da igreja a indiferença. Deus espera da igreja a proatividade. Deus espera da igreja a ação. Deus espera da igreja a influência. Deus espera que a igreja se posicione, porque está escrito que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é a igreja que precisa estar acuada, como se ela não prevalecesse contra o inferno. A igreja tem que estar avançando, a igreja tem que estar conquistando território, metendo o pé na porta, porque o inferno não prevalece, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sobre nós, sobre mim, sobre você, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele te chamou de luz, Ele te exorta a brilhar, Ele te acendeu como se acende uma candeia, e Ele diz que você não pode estar escondido, mas você precisa estar num lugar em que possa iluminar toda a casa, possa iluminar outros, possa exercer influência. Ele espera que em sua vida haja boas obras, que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mateus 5, 14 e 16. Escolhe alguém do seu lado agora para você profetizar e disse assim: você não foi chamado para viver por inércia, foi chamado para fazer a diferença. Nós estamos cumprindo o nosso propósito quando pessoas se arrependem dos seus pecados e se convertem dos seus maus caminhos, quando elas são libertas dos seus vícios, quando elas são libertas das suas prisões. Esse é o nosso propósito: fazer coisas que Jesus fez, fazer coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fez. Nós estamos cumprindo o nosso propósito quando pessoas são curadas das suas enfermidades de maneira sobrenatural e miraculosa, quando elas têm experiências pessoais com o poder de Deus. Nós estamos cumprindo o nosso propósito quando pessoas têm o seu nome escrito no livro da vida e são salvas. Quando pessoas que estavam distantes de Deus têm um encontro com Ele, aí nós cumprimos a nossa missão. Quando casamentos são restaurados, quando famílias são transformadas, nós estamos cumprindo a nossa missão. A parábola do fermento é uma figura de influência no reino, uma influência do reino em qualquer ambiente onde ele seja apresentado, em qualquer lugar onde ele seja colocado. O reino não foi desenhado para se manifestar só dentro das quatro paredes de um templo.
E um avivamento genuíno só ocorre quando essa onda de manifestação do Espírito Santo transcende os limites de um templo físico. Na verdade, o que eu quero te dizer aqui é que você faz parte de um grupo de pessoas destinadas a obras maiores do que aquelas realizadas por Jesus. E as chances disso acontecer estão simplesmente em o fogo do Espírito Santo estar queimando em seu coração. Se não houver fogo do Espírito Santo, se não houver revelação, se não houver intimidade, se não houver comunhão, se não houver conexão, se não houver esse fluxo de unção, foi Ele que disse: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que essas. E não importa aquilo que você viveu até agora, não importa qual tenha sido o seu passado, porque também está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o tempo de quebrar com as acusações do inferno, com as prisões e com os grilhões do pecado, com a força e o poder do pecado que vem escravizando a sua vida, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Agora, por que é tão difícil ver a igreja com uma influência significativa nesses dias? Por que nós hoje celebramos os 40 milhões de evangélicos que existem no Brasil e nós ainda não temos esse país transformado? Por que é tão difícil ver a igreja com uma influência significativa? Foi o próprio Deus quem declarou. Isaías 60 verso 2: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O que está escrito aqui? Que Ele usaria o contraste das trevas para evidenciar a luz que está em você. As trevas vão cobrir a terra, a escuridão, os povos, mas você vai viver algo diferente, mas sobre ti o Senhor vai aparecer resplandentemente, e a glória do Senhor vai ser vista sobre a sua vida. Ele disse aqui: a escuridão cobre os povos, mas nós vamos, como luz, sermos inseridos por Ele, nesse sistema das trevas, para irradiar a sua glória, demonstrando o seu poder. A Bíblia tem algumas ilustrações históricas de como Deus usou pessoas para influenciar a sociedade, para mudar circunstâncias, para como fermento influenciar o cosmos. Entre muitos nomes bíblicos que poderiam ser citados aqui, nós vamos atentar um pouco à história de Daniel. Daniel é um tipo, ilustra como a igreja vai influenciar o cosmos como fermento. Para entender um pouco melhor, nós não temos tempo suficiente para ler todos os textos, mas eu vou resumir e vou te ajudar. Preste atenção. Daniel estava provavelmente com seus 15 anos de idade quando ele começa a sua história. Ele foi tomado da sua família, porque naqueles dias os judeus foram subjugados pelo Império Babilônico. Então ele foi tomado da sua família, fizeram dele um eunuco, e eu sei que você entende o que eu estou dizendo, e o puseram no exílio, a serviço do rei que havia subjugado o seu povo. E aí ele, ao lado de seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram escolhidos, segundo a Bíblia, por serem jovens sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então Daniel é levado entre os cativos, mas ele é levado numa classe de elite, ele não é levado como qualquer um, ele foi escolhido, selecionado entre alguns, para servir na corte do rei da Babilônia, e ele começa a sua carreira como um estagiário, na corte de Nabucodonosor, só que posteriormente ele é promovido a um conselheiro do rei no exterior, ele se tornou preeminente, ele se destacou, entre outros, ele veio a ser conselheiro do rei, e aí você começa a entender onde eu estou querendo chegar. Como é que alguém que veio para essa nação, que era a mais poderosa daqueles dias, numa condição tão desfavorável, em alguns anos se torna conselheiro do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia? Lá em Daniel 6,3 nós temos a explicação para isso, está escrito assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Declara comigo: um espírito excelente. Mais alto: um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino,